Isto sim é televisão. Eu não dizia entre uma coisa. Não seja não minta. Calorosas saudações e Joana Amaral Dias confronta hoje Pedro Nuno Santos para lhe perguntar onde é que ele tinha colocado os 203 mil euros que recebeu alegadamente de forma indevida de subsídio de deslocação enquanto estava no Parlamento nos últimos anos. Ora, ele pode não saber onde é que meteu os 200 e tal mil euros, mas vocês sabem sempre onde é que metem like neste vídeo, porque ele está mesmo à vossa frente. Portanto, meus amigos, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 190 mil subscritores. É complicado, mas faltam 4 dias para as eleições. Se nós chegássemos ao dia das eleições, ao final do dia 18, com 185 mil, eu sei que é complicado, mas eu acho que a gente conseguia. Portanto, vamos tentar até aos 185, até ao dia 18. Acho que é possível. Partilhem também nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegrams, essas coisas todas. E têm o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras no site. Vamos então ver este momento tenso entre Joana Amaral Dias e Pedro Nuno Santos e depois iremos explanar um bocadinho mais a fundo o que é que suscitou este momento de tensão. Vamos ouvir. Não, não faz não. Engana as pessoas. Eu não dizia entre uma coisa. Não seja sério. Não minta. É mentira. São para viagens efetivas. São para viagens comerciais. Não é sério. Não estarem Desculpem só a pausa, mas devo dizer o que eu não sei o que é melhor. Se é os apoiantes do PS a gritarem PS para tentarem abafar a Joana Amaral Dias, se é toda a gente ali no meio como uma espécie de segurança do Pedro Nuno Santos. Não consigo genuinamente perceber. Já vamos ver os últimos 15 segundos, não é por aí, não se preocupem, mas basicamente o que é que sucede? Vamos ver uma notícia mais aprofundada a seguir, não se preocupem, mas o Pedro Nuno Santos, como sabem, está a concorrer pelo Círculo Eleitoral de Aveiro. E os deputados, quando são eleitos para o Parlamento, se forem eleitos por círculos eleitorais, por distritos que são mais longe de Lisboa, mais longe do Parlamento, têm um subsídio extra de deslocação. O que é que aconteceu alegadamente, neste caso de Pedro Nuno Santos? Ele estava a receber o subsídio de deslocação como se morasse em São João da Madeira, que é no distrito de Aveiro, e portanto tinha acesso a esse subsídio de deslocação, porque até de Lisboa até São João da Madeira são 300 km, 200 e muito, mais coisa menos coisa, e portanto tinha direito a esse subsídio, só que, alegadamente, Pedro Nuno Santos estava a viver em Lisboa, mas a receber o subsídio de deslocação como se estivesse a viver a 300 km ou 200 e tal quilómetros em São João da Madeira, o que obviamente constitui uma ilegalidade. Eu até me lembro, por exemplo, a casos semelhantes, corrijam-me se estiver equivocado, recordei-me agora, houve um caso de que era para ser deputado do Chega, que era o Malo de Abreu, que era deputado do PSD, que também teve uma giga-joga similar, mais ou menos a esta, porque ele era eleito pelo Círculo de Fora da Europa e, portanto, tinha dinheiro para as deslocações. Se não estou em erro, acho que era assim, verifiquem, e depois veio-se a verificar que ele efetivamente não estava a fazer as deslocações absolutamente nenhumas, porque acho que estava a viver em Lisboa ou muito mais perto. Portanto, este tipo de casos não são novos, não é uma coisa particularmente rara, não é a maioria dos deputados, não é? Mas é uma coisa que já não é nova, digamos assim, que alegadamente está conectada ao Pedro Nuno Santos, como vamos ver a seguir no conteúdo noticioso que vamos mostrar. Teve vergonha É assim, vários aspectos só neste momento final. Se é mentirosa, deve prová-lo com factos, não é? E com argumentos que não digam só és mentirosa. Diria por aí, acho que era uma boa construção de argumento. Percebo que o clima seja tenso e a conversação seja complicada nesta dinâmica, mas ao mesmo tempo, vamos agora ver a notícia.
E como podem ver, Pedro Nuno Santos recebeu 203 mil euros em subsídio de deslocação, apesar de ter casa em Lisboa. O secretário-geral do Partido Socialista recebeu um subsídio de deslocação de 1.800 euros por mês durante 9 anos, mesmo estando a viver em Lisboa durante os trabalhos parlamentares. Portanto, eu gosto de utilizar o alegadamente por questões de proteção jurídica, mas, enfim, vale o que vale, não é? Vale o que vale às vezes. É muito dinheiro, não é? 200 mil euros, enfim, custa mais do que muito jogador da Primeira Liga de Futebol. O candidato em secretário-geral, atenção que esta notícia é de janeiro-fevereiro de 2024, aliás, até quando? 1 de fevereiro, olha, exatamente, pronto. 1 de fevereiro de 24, portanto isto não é novo. E está referenciado, ou é referente àquilo que a Joana Amaral Dias está a dizer. O candidato em secretário-geral do Partido Socialista às eleições legislativas, Pedro Nuno Santos, recebeu durante 9 anos, entre 2005 e 2015, 203 mil euros em subsídio de deslocação, apesar de ter casa em Lisboa, que eu, como expliquei, supostamente não é permitido, não é? Porque o subsídio de deslocação é para quem se desloca de outros distritos longínquos ao local central do Parlamento, que é em Lisboa, não é? Portanto, um deputado que mora em Bragança claramente tem mais custos de deslocação do que mora em Lisboa, no distrito. Portanto, parece-me óbvio. Pedro Nuno Santos foi deputado pelo PS e durante todo esse período era proprietário de um apartamento na Rua Marcos Portugal, na capital. No entanto, ao preencher os seus dados no formulário da Assembleia da República, indicou sempre que a sua morada era em São João da Madeira, o que teve implicações no pagamento de abonos de deslocação, uma compensação salarial para os deputados que residem fora de Lisboa e ajudas de custo, notícia a sábado. Ou seja, o que é que basicamente o Pedro Nuno Santos fez? Ele tinha várias casas, não sei se 2 ou mais, mas pelo menos tinha 2. A dele em São João da Madeira e a dele aqui, esta aqui que eles mencionam na Rua Marcos Portugal, em Lisboa. O Pedro Nuno, para ganhar o subsídio extra a nível de deslocação e tirar um bocadinho mais aos cofres do Estado, o que é que ele fez? Maroto, colocou a morada em São João da Madeira para acumular estes 200 e tal mil euros em não sei quantos anos e não colocou morada ou não colocou morada na Rua Marcos de Portugal. É assim, ele poderia eventualmente estar a viver em São João da Madeira, não é? A questão é essa, mas com casa em Lisboa fica suspeito, não é? No mínimo, não estou a acusar, mas fica suspeito no mínimo. Olhando aqui para baixo, Pedro Nuno Santos assume que, na altura em que foi deputado... desculpem lá. Pedro Nuno Santos assume que... desculpem lá, estou aqui com problema... Já, acho que acertou, exatamente. Pedro Nuno Santos assume que, na altura em que foi deputado, vivia de facto nesta casa da capital. Portanto, como podem ver, foi a minha primeira habitação permanente em Lisboa, mas nega que fosse a principal. A minha residência habitual até ao momento em que integrei o governo em finais de 2015 sempre foi em São João da Madeira. É uma situação muito complicada, não é? Porque, reparem, ao mesmo tempo que ele diz... Pedro Nuno Santos assume, mesmo que não haja aqui uma questão de ilegalidade do ponto de vista ético, tem muito que se lhe diga, não é? Já que estamos a falar na altura de muita ética, e a SPI não viva, e não sei o que mais, isto também não abona muito a favor, porque reparem, na altura em que era deputado, seja entre 2005 e 2015, depois foi para o governo do Costa, foi a minha primeira habitação permanente. E habitação permanente, enfim, em Lisboa. Como é que eu... Mas depois diz, mas nega que fosse a principal. Quem é que dizia que, que o Montenegro era um magnata do imobiliário? Era o Ventura que dizia isso, já não sei. Mas era um magnata, são os magnatas do imobiliário, não é? É giro. Às tantas perdem-se com o número de casas e tal, e não sei o que mais. Portanto, foi uma boa maneira de conseguir escapar ao sistema, no sentido de conseguir retirar aqui capital. Se isto pode eventualmente configurar ilegalidades, pode. Agora, mas... Pode não configurar. Agora, dependendo de como é que ele se justifica e das provas que existem ou não existem. A questão é, o que é que me parece complicado aqui? É a questão ética, não é? É a questão ética. Parece-me sempre complicado de justificar neste aspecto. E, portanto, a Joana Amaral Dias pega por aí. Não da forma mais eloquente, porque aquilo também era uma feira, parece-me óbvio, não é? Mas estes momentos são sempre giros. E, basicamente, este é o contexto todo daquela peixeirada toda que vimos entre a Joana Amaral Dias e o Pedro Nuno Santos. De um ponto de vista mais atual, isto é atual, atenção, tem 1 ano e pouco, mas estou-me a referir às eleições do dia 18. É assim, eu acho que isto não afeta muito o Pedro Nuno, se querem que vos digam, já não é novo, mas afeta mais a Joana Amaral Dias. Há quem goste deste estilo, há quem não goste deste estilo, mas ouçam, isto dá votos. Ela já fez isto com o Luís Montenegro, volta a fazer agora com o Pedro Nuno Santos
E, portanto, são estes pequenos soundbites que geram buzz. Porque é a forma que os partidos pequenos têm de entrar na chama mediática. A Joana tem uma vantagem, que já é uma pessoa mediática e tem presença em canais de televisão. Mas isto chama sempre um pouco mais. Aliás, por isso é que os jornais publicitaram isto, não é? Por acaso estamos a ver uma notícia do Jornal de Negócios, mas enfim, várias televisões passaram um momento entre o Pedro Nuno e a Joana Amaral Dias. Eu estou aqui a falar disto, vários canais ou criadores de conteúdo também vão fazer. Portanto, é normal que isso seja feito para criar conteúdo e disseminar mensagem política. E os líderes políticos sabem jogar bem com isso. Se forem inteligentes do ponto de vista de branding e de marketing, provocam estes acontecimentos, não é? Bom, vamos ficar por aqui. Digam-me a vossa opinião nos comentários, o que acham sobre isto, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.